Como você vê a evolução da cena artística brasileira nos últimos anos? É diversa, eu acho que a gente está conquistando, chegando em lugares com curadorias diversas, curadorias plurais, curadorias negras, curadorias femininas, feministas, curadorias indígenas, curadorias afrodiaspóricas, e essas curadorias estão provocando a cena das artes brasileiras, assim como provocando uma modificação dos cânones, principalmente quando a gente fala de cânones que eram muitas vezes heteronormativos, a gente está trazendo agora outras vozes para esses cânones, por exemplo, de questionando o que é arte popular, o que é arte erudita, questionando o que é arte, questionando aquilo que se pensa como arte hegemônica. Então, a gente está quebrando um pouco esses cânones e trazendo novas vozes e novos olhares sobre essa produção artística que está sendo diversa e que precisa de curadorias mais feitas por nós, principalmente nós das periferias do Brasil e do mundo. A cena brasileira, a cena artística brasileira nos últimos anos, eu acho que tem acontecido algo extremamente interessante. A primeira coisa interessante é que a gente não pode deixar de citar que as políticas de cotas e outras políticas públicas influenciam muito a cena brasileira. Isso porque artistas começam a frequentar, por exemplo, as universidades, coisas que há muito tempo, por muito tempo, foi negado. Não só frequentar a universidade, mas ocupar cargos nessas universidades, como professores, de graduação e pós-graduação. Então, isso tem uma influência muito grande. Mas, para além disso, os debates que têm acontecido através dos movimentos, seja o movimento negro, seja o movimento de questões de gênero, o movimento de mulheres. Então, isso também possibilita outras particularidades, porque a gente pensa, talvez, a arte como um lugar deslocado, mas ele participa, a arte é uma relação direta com a cultura e com a sociedade. Então, nesses últimos anos, o que eu tenho visto é uma pluralidade, mas também uma diversidade de corpos habitando a cena artística. Bem, como eu vejo a evolução da cena artística brasileira nos últimos anos, acho que a gente tem vivido um processo muito importante de vários revisionismos históricos, né? Então, nesse sentido, é muito bonito e fundamental ver os acervos dos museus se renovando e olhando para as múltiplas histórias que compõem esse país, sobretudo para os fazeres, movimentos e narrativas que estavam muitas vezes colocadas à margem. Então, isso é fundamental para que a gente siga, não é? E nesse sentido é muito bonito também ver o acesso institucional de artistas cada vez mais jovens, bem como a própria entrada mais jovem também no universo da pesquisa, por exemplo, já que muitos de nós também somos paralelamente pesquisadores e professores. Então vejo tudo isso como um cenário de evolução, sabendo que, evidentemente, a gente precisa cada vez mais de iniciativas que promovam essa distribuição, né, de oportunidades. Eu acho que a evolução da cena artística brasileira ela está muito forte, assim, né? Eu acho que a gente nunca teve, por exemplo, um momento tão importante como esse. A gente tem um marco histórico, a gente tem uma presença muito significativa. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse momento em que a gente tem uma presença de artistas negros incríveis, uma presença de curadores negros incríveis. A gente tem a Bienal de São Paulo, que foi um marco histórico, com Hélio Menezes, Gianni Lima e inúmeros artistas negros do Brasil e do mundo ali trabalhando juntos. Isso é muito bonito. A Bienal de Veneza, com a direção da Adriano Pedrosa, mas tendo a Amanda Carneiro ali junto, Fabiana Lopes, uma curadora que abriu o caminho para pensar a presença negra ali em 2014, 2015, na cidade de São Paulo, na produção artística. Então, eu acho que a gente está num momento muito lindo, ver o Pavilhão do Brasil, né, com Crisséria Tupinambá, tantos artistas indígenas também trazendo uma pauta que é urgente. Então, eu acho que isso é muito esperançoso. Me dá, assim, uma felicidade de ver que coisas que eu via quando eu era educadora no Museu Afro, discutindo a representatividade, a visibilidade, claro que ainda falta muito, mas ainda vendo que as coisas estão mudando. Nos últimos anos, a gente tem percebido que a cena artística brasileira está sendo
ocupada com novos discursos, novos corpos, especialmente a partir de questões que estão ligadas à justiça social, ao racismo e todas as violências que sofremos a partir de nossas existências. E esses debates estão chegando nas instituições, contudo, eles são tratados como assunto, como tema, já que a gente percebe que as práticas dos modos de operação dessas instituições continuam parecidos. Mesmo estando nesses lugares, esses corpos continuam sendo violentados e muitas vezes são usados para interesses outros que não sejam aqueles que eles colocam em debate em seus trabalhos, em suas obras, em suas vidas. Então, eu vejo dessa forma esse tipo de processo, esse tipo de abordagem, de uso dessas narrativas que estão aparecendo nos últimos anos na cena brasileira.